aberta. E agora vai perguntar para vocês por que você acha que é benigno? Quer saber isso? Por que vocês falam que é uma alteração benigna? Caiu de novo? Não, prof. Certo. Pelo amor de Deus. Foi Maria. Eu tive que não ligou aí. Vamos, gente. Paciente está na cadeira, ó. O formato delimitado tem alguma coisa a ver? Hã? O formato delimitado tem alguma coisa a ver? Formato delimitado. Claro que tem a ver. Que mais, gente? Tá lá, ó. Dona Maria, na cadeira de vocês, que vocês vão atender depois da semana de prova. Aí a Dona Maria vira para vocês e fala: por que, filha, que você acha que isso daqui é coisa benigna? Não é coisa ruim? Por ele ser um nódulo liso, prof? Liso, delimitado. Que mais? Cor semelhante da mucosa? Cor, já tinha alguém que tinha falado da cor no chat, né? Eu não vou conseguir olhar o chat, que eu estava tentando colocar os dois sincronizados, mas eu não consegui agora. Isso, muito bem. A cor também. E o que a paciente pode me falar que me leva a pensar em ser uma alteração benigna? O tempo que está ali? Isso que eu ia falar. Muito bem. O que do tempo? Quanto tempo que a Dona Maria vai ter que falar para você poder falar assim, não, isso é uma alteração benigna? Quanto tempo que ela vai ter que estar com isso daí na boca? Crescimento lento. Crescimento lento. E ela vai falar quanto tempo, mais ou menos? Ela vai falar meses ou anos? Anos. Muito bem. Então, por aí vocês viram como que é a linha de raciocínio? Um tumor maligno, gente, a gente não consegue precisar aonde ele começa e onde ele termina. Né? Um tumor maligno, eu vou ter perda da coloração daquela região porque vai estar a superfície necrosada ali na área. Um tumor maligno, ele cresce rápido. Ele não tem um crescimento lento. Ele não vai levar anos para acontecer. Em meses, ele já provoca uma destruição. Eu não consigo delimitar, ter esse limite tão preciso como a gente vê aqui nessa lesão. E vocês estão vendo que esse tumor ele tem uma superfície lisa? Por que é importante a gente saber isso? Porque pela característica da superfície da lesão, vai me dizer se ela tem origem epitelial ou se ela tem origem conjuntiva. Lembram o que é epitélio e o que é conjuntivo? Lembra quando nós começamos a falar lá de câncer, que eu mostrei para vocês camada córnea, camada granulosa, camada espinhosa, camada basal? Lá eu tenho o meu tecido epitelial, que é o que fica na superfície da mucosa. E nós temos o tecido que vem abaixo, onde estão os vasos sanguíneos, fibroblastos, nervos, que é o tecido conjuntivo. Essa alteração que vocês estão vendo aqui, com a cor similar à da mucosa, vocês me dizem se é uma alteração de origem epitelial ou de origem conjuntiva? Tem que falar, porque eu não estou conseguindo ver o chat. Conjuntiva? Conjuntiva. Por quê? Porque o crescimento, a gente vê que está lá dentro da lesão e as alterações estão empurrando o tecido. A mucosa se manteve no mesmo nível. Eu não vejo alteração na superfície. Né? Então, a gente vê que é um crescimento que está lá dentro. E não é um crescimento da superfície. Diferente do que nós vamos ver aqui. O que eu tenho aqui? A superfície da lesão está alterada. Então, por aqui, eu consigo saber que é uma alteração epitelial. Então, voltando, aqui, superfície lisa, eu tenho uma alteração de tecido conjuntivo.
Aqui, superfície rugosa, irregular, eu tenho uma alteração de tecido epitelial. Tá? É importante a gente saber a diferenciação entre uma coisa e outra. E aqui? Onde que pode estar acontecendo? Dentro Conjuntivo. Dentro do tecido conjuntivo. Apesar de ter uma alteração em cor, porque onde está acontecendo no tecido conjuntivo? Aí, em tecidos especializados dentro do conjuntivo, nos vasos sanguíneos. Aqui eu tenho um tumor chamado hemangioma, tá? Que ele tem origem nos vasos sanguíneos, que nós vamos ver as características dele certinha daqui para frente, tá bom? Então, os tumores, porque tumor é um termo genérico que se refere a tudo e qualquer tipo de crescimento. Passou a ser vinculado às neoplasias, porque a maioria das neoplasias, elas promovem crescimento, né? Elas promovem um crescimento de tecido ao redor, na região onde ela está acometendo. Então, por isso que a gente define neoplasia benigna e neoplasia maligna, tumor benigno e tumor maligno. Agora, existe falar câncer benigno e câncer maligno? É correto? Quem me responde? eu acho que não. Não, isso mesmo. Isso mesmo, Elô. É Elô que falou, né? Porque eu não vi quem falou. Isso. Isso mesmo. Porque a palavra câncer se refere unicamente aos tumores malignos. Então, se vocês ouvirem e lerem por aí afora, câncer benigno, pelo amor de Deus, não existe esse termo, tá? A gente não usa esse termo. Agora, tumor benigno existe, neoplasia benigna existe, porque neoplasia se refere a tudo quanto é tipo de tumor, tanto benigno quanto maligno. Quando eu falar maligno, eu posso usar o termo câncer. Vocês sabem me dizer o porquê que surgiu o nome do câncer? Lembra que a gente falou isso para vocês lá no nosso web de Agnar? Quem lembra? Por que vocês acham que tem a denominação câncer para os tumores malignos? Cri, cri. Ganha 10 pontos. Quem acertar. Vou lembrar, eu que vou ganhar o ponto. Tá? Não vai ganhar o bombonzinho, então vai ganhar o ponto. O câncer, quem é do signo de câncer, qual é o bichinho que caracteriza o signo de câncer? É um? Caranguejo. Isso. Quando eles começaram a detectar e a falar de tumores malignos, um dos tumores mais incidentes que existe é o tumor da mama. E a forma como o tumor cresce foi observado como sendo as garras de um caranguejo. Então, o tumor ia crescendo e revestindo a mama da mulher. Passaram, então, a dar essa denominação de câncer, tá? Por conta dessas características muito similares ao caranguejo, né? E aí, quem é do signo de câncer, né, tem o caranguejo como um símbolo. Tá? Então, é algo simbólico só para vocês não lembrarem. Então, câncer refere-se tumor maligno, neoplasia maligna. E aí eu tenho tumores benignos, neoplasias benignas, tá? Bom, os tumores, graças a Deus de tecidos moles, eles trazem como característica, é um crescimento independente, ou seja, ele vai crescer independente da minha vontade e independente de um estímulo. Essa característica, junto com o crescimento descoordenado, ela me permite diferenciar dos processos proliferativos não neoplásicos. Porque os processos proliferativos não neoplásicos, eles precisarão de um estímulo para fazer eles crescerem. Lembram quando nós estudamos o granuloma piogênico? Eu preciso de um dente mal restaurado, de um dente fraturado, de cálculo ali na região, de biofilme na região. Eu tenho que ter algo que está desencadeando aquele crescimento. Uma hiperplasia fibrosa inflamatória. Eu tenho que ter uma prótese traumatizando ali naquela região. Tá? Então, essas características aqui é o que define, que diferencia os tumores benignos de um processo proliferativo não neoplásicos.
neoplásico, ou eu poderia dizer não tumoral, tá? Então, porque aqui, mesmo que eu tire lá o trauma que causou, ele vai continuar crescendo. A proliferação vai ser ilimitada. A diferença é que esse crescimento, essa proliferação, se dá de forma lenta. Então, essa é a grande diferença que nós temos em relação aos tumores malignos. Né? Aqui nós vamos ver, nos tumores benignos, na hora que a gente faz o corte de uma lâmina, as células estão em sua quantidade aumentada, entretanto, são similares àquelas que teriam no tecido normal. Nos tumores malignos, eu tenho células com características diferentes por conta daquela característica de diferenciação celular que acontece, de proliferação desordenada, das mitoses atípicas, elas são diferentes do tecido saudável à região, tá? E ela independe. Eu posso ter inflamação porque é uma agressão, então algumas vezes ele pode responder de uma característica inflamatória, mas a maioria das vezes ele não mostra uma característica inflamatória. Tá? Então, essa é a diferença de benigno, de maligno, para processo proliferativo também não neoplásico. Então, como que nós vamos diferenciar? Vocês viram que eu passei para vocês características que permitem a gente dizer que é do tecido epitelial, que é do tecido conjuntivo e tudo mais. Então, eu tenho os tumores de tecidos moles, oriundos de tecido epitelial, de tecido conjuntivo, de tecido muscular e de tecido nervoso, tá? Os principais que nós vamos ter de tecido epitelial são os papilomas. É aquele que eu mostrei para vocês na foto ali, a segunda foto, que tem aquela superfície toda rugosinha e que lembra muito uma verruga vulgar, tá? Então, lembra muito isso. Aí, os originados de tecido conjuntivo, nós temos fibroma, lipoma e hemangioma, tá? Esses são os principais. Até vamos ver um caso de linfangioma, entretanto, ele não é um dos tumores comuns que nós vamos estar encontrando no nosso dia a dia, tá? E algumas vezes eu posso ver o hemangiolinfangioma, né, de acordo com o que predominar naquele local. De origem muscular, é raro. É o leiomioma e o rabdomioma. Tá? Dá licença só um pouquinho, gente. Ô, Helena, desliga isso daí, por favor. Ai, gente do céu, eu mereço. Em casa é triste. Desculpa, gente. Os originados de tecido nervoso, o neurilemoma, que nós vamos ter, como sendo talvez o não tão comum, e o neurofibroma. Dentre dos tecidos nervosos, o neurofibroma é o mais comum. Do muscular, o leiomioma ainda é mais comum que o rabdomioma, mas ele é raríssimo, tá? Ele é raríssimo. De qualquer jeito, ele é um tumor que na cavidade bucal, ele é raro, tá? Então, nós não vamos nem ver caso, porque eu não tinha nenhum caso meu mesmo. Na verdade, o único caso que eu tive, eu não fotografei ele, porque ele é uma lesão tão parecida com uma hiperplasia fibrosa. Eu falei, ai, tá tão pequenininho. Não, é uma hiperplasia que pegou aqui na região, não me interessei, na hora que chegou o resultado era um leiomioma. Quase morri, porque ele é raro. Então, começando pelo papiloma. Atualmente, todo mundo associa, e é realmente associado, ao HPV, que é o papiloma vírus humano. O que é muito importante disso? Se vocês lembrarem, quando nós conversamos da aula sobre câncer de boca, vocês vão retomar que um dos agentes que está muito associado atualmente ao câncer de boca é o HPV. Né? E qual é a forma que pode ser adquirido o HPV? Por transmissão através de via sexual. Né? É dessa forma. Ele não tem predileção por gênero, ele não tem predileção por raça, pode acontecer em qualquer idade, tá? E assim, uma coisa que eu quero falar até para vocês, que a gente tem que prestar muita atenção.
começo a ver isso na boca de uma criança, prestem atenção que talvez essa criança esteja sofrendo abuso. Eu não sei, eu acho que vocês viram um caso que eu compartilhei no Instagram, um caso de uma criança que tinha um papiloma e que tinha uma marca na região de palato de felação. Aquela criança tinha 5 anos, tá? 5 anos de idade. Então, se a gente perceber, e foi descoberto pela dentista mesmo, o abuso. E, por coincidência, uma amiga minha do mestrado ajudou a resolver esse caso. Né? Na hora que eu compartilhei, ela falou assim, Cíntia, esse caso é lá do Amapá, se não me engano, e de uma criança de 5 anos e que foi detectado o abuso por conta que a mãe procurou na hora que viu um crescimento, né, com essa característica toda rugosa, não é uma característica interessante, e aí procurou o dentista, aí a dentista viu a lesão papilomatosa e viu a lesão no palato, e aí detectaram que se tratava de abuso, tá? É um absurdo. Então, mas é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, tá? Porque normalmente ele vai estar associado ao vírus, ao HPV, e aquele HPV com associação, com transmissão pela via sexual, tá? Pode ocorrer em qualquer região, sendo muito frequente. Mucosa jugal, língua, palato, gengiva, a gente pode ver em N locais. Pode ter uma característica pediculada ou céssio. Lembra o que é pediculado e céssio? Pediculado é quando eu tenho a base da lesão, que nem nós estamos vendo aqui, nessa fotinha. Ela é menor do que a maior extensão da lesão. Céssio é quando eu tenho a base da lesão maior do que a maior extensão da lesão. Então, não forma esse pezinho, como nós estamos vendo ali. Ele traz uma característica que a gente chama de digitiforme, tem uns que chegam a aparecer como se fossem pelos, tá? Parece pelo na região. Verrucoso, como essa característica que a gente tem visto, que é muito similar a um aspecto que a gente chama de couve-flor, aquela superfície da couve-flor. Qual é o tratamento? Remoção, tá? Nesse caso, tem que remover a lesão completamente. Graças a Deus, não é uma lesão muito grande, que vai gerar uma mutilação muito grande, mas deve ser removida totalmente, porque se eu remover parcial, eu vou deixar, e o tumor, como é de característica benigna, que a gente consegue precisar onde começa, onde termina, quanto tempo tem, já me permite fazer uma remoção completa, que seria uma biópsia excisional também. Então, aqui, para a gente poder ver, um papiloma pequenininho na região de palato duro, vocês estão vendo ali circulado, vocês podem ver que ele talvez venha uma coloração mais esbranquiçada, porque na superfície do epitélio produz o quê? Queratina. Então, eu posso vê-lo com essa característica mais branquinha. Bem como nós podemos ver um padrão de distribuição em outras regiões, como vocês veem na imagem à direita de vocês. Parecem como se fossem pelinhos, né? Não parece que cresceram pelos ali na região? E é um papiloma. E do lado esquerdo de vocês, vocês conseguem estar vendo uma lesão com característica mais papulosa, né? Aquelas lesões mais sésseis, né? Que começa e que termina, que tem aquela extensão da base maior do que o seu maior diâmetro ali da lesão, tá? Então, guardem essa característica rugosa, essa característica de pelinhos, que ela é muito clássica do papiloma, tá? Muito clássica, e a gente vê bastante dessas lesões. Aqui, na região de pele peribucal, né, na pele do lábio, também olha a característica de crescimento queratinizado ali na área. Professora, mas parece uma verruga. Sim, é da mesma família da verruga. O vírus, o papiloma vírus humano, é uma família muito ampla. São 62 vírus. E aqui, na pele, é um tipo de vírus que vai acometer. Vocês já fizeram simpatia para a verruga? Quem já fez? Não é possível, gente. Vocês não tiveram infância? Eu nunca fiz, não. Nunca fizeram simpatia? Não, Nunca ensinaram?
Nenhuma simpatia para vocês? Sei nem que é isso. Não faço ideia também. Gente. Então, eu vou dar umas simpatias para vocês. Que funciona. Quando cresce uma verruguinha, é muito comum em criança, em joelho, onde tem mania de ralar demais, em dedo, né? É bem comum ter também nessas regiões. Quando em pele, é muito mais comum ser a verruga vulgar, que nós chamamos assim, do que ser um papiloma, tá? Intrabucal, a gente não tem a verruga vulgar, é o papiloma. Na pele, quando surgem essas verrugas, vocês já viram lesma? Me responda. Já viram? Já jogaram salvo em lesma, não jogaram? Sim. Sim. Isso, pelo amor de Deus, se vocês falaram para mim que ninguém viu nunca um negócio desse, eu vou fazer com vocês um tour em algum lugar no mato ali para vocês poderem conhecer. A lesminha, ela não solta uma gosminha conforme ela vai andando? Sim. Sim. Você pega um palitinho, pega aquela gosma e passa em cima da lesão. Vocês vão ver que rapidinho ela some. Outra simpatia é pegar 3 folhas de limão, mastigar, pegou aquele gosto, pega, dá 3 pulinhos e joga para trás. Também vai dar tempo para passar. E vai sumir? Some tudo com os dois. Sabe por que some? Some porque, na verdade, a verruga vulgar, como ela é causada por um vírus, acabou o ciclo do vírus, a lesão vai desaparecer. Porque em pele, ela não foi capaz de desenvolver um tumor, como no caso da boca. Por isso que o tipo que acaba sendo transmitido pela via sexual, por isso que hoje tem a vacina contra HPV e tudo mais, ela é tão preocupante. Porque o vírus que causa o papiloma, que vai estar associado ao carcinoma espinocelular, ele traz uma maior capacidade de gerar mutação no tecido. Na pele, o vírus que causa a verruga vulgar vai passar, independente de eu passar a gosma da lesma, independente de comer a folhinha de limão, de dar os pulinhos, de fazer qualquer simpatia. Por isso todo mundo fala, não, mas eu tenho uma simpatia que funciona, você vai ver. Some que é uma beleza. É porque já deu o ciclo do vírus. Né? E aí passou o ciclo do vírus, a lesão vai desaparecer, tá? Então, essas simpatias são brincadeiras, só para vocês poderem entender a diferença que existe entre os próprios vírus. Ali na região de palato mole, né, então vocês veem aquele crescimentozinho rugoso, esbranquiçado, céssio, né, com aquela superfície que parece uma couve-florzinha em miniatura ali, né, quem come couve-flor sabe o que eu estou falando ali na área. Como que a gente trata? Vai tratar fazendo a remoção cirúrgica, tá? É a remoção cirúrgica que nós vamos estar fazendo dessa lesão. Então, é simples. Que aí nós acabamos o mais comum de tecido epitelial, que é o papiloma. Agora nós vamos ver o fibroma. Esse, talvez, dos tumores benignos, seja o tumor mais comum de todos. Ele é uma lesão, normalmente, que tem o seu início traumático, tanto que a gente chama ele de fibroma traumático ou fibroma irritativo. Mas, professora, qual que é a diferença dele para uma hiperplasia fibrosa inflamatória? O crescimento permanece. Independente, por exemplo, era um dente machucando, era um aparelho machucando, era uma prótese machucando, ele não vai mostrar tendência a regredir. Ele vai continuar crescendo de forma lenta, mas ele vai continuar crescendo. Né? E o que é importante entender? Com a superfície lisa, eu já sei que se trata de uma alteração que vem do meu tecido conjuntivo. E ele é chamado fibroma, porque vocês acham que quais células estão envolvidas? Fibroblasto? No coração de vocês. Fibroblastos. Então, eu vou ter uma proliferação de fibroblastos, que vai gerar esse crescimento, tá? Ele pode ser tanto céssio quanto pediculado, pode aparecer em gengiva, em mucosa jugal, em língua, em lábio, em palato. Muito comum, língua e mucosa jugal, tá? Onde a gente vê muito essas alterações. Tratamento, né? Tentar remover. Primeira coisa, a gente sempre tenta remover o fator irritante, porque se for uma hiperplasia, né, ele vai ter uma tendência a diminuir. Depois que você viu que removeu o fator irritante não melhorou nada, é o tratamento cirúrgico, né? Remoção cirúrgica, remover toda a lesão. Então,
Como que é a carinha deles? Olha ali, mucosa jugal, provavelmente um trauma na oclusão ali, na mordida do paciente, começou a desencadear esse crescimento. Então, ali nós temos uma superfície lisa, coloração semelhante à mucosa, que o paciente ainda fala para você com a maior vantagem do mundo. E faz tempo que eu tenho isso daí, né? Então, ele tem mania ainda de falar isso. Olha outra lesão. Então, aqui, provavelmente ela não começou já desse tamanho. Ela começou pequenininha e foi tendo seu crescimento contínuo ali na área. Aqui, outra lesãozinha pequenininha. E aqui é muito importante remover o fator traumático. Porque, ó, ela está pequena e vocês estão vendo a restauração que está ali naquele local. A hora que a gente fechava a boca do paciente, a gente via que a mucosa jugal pegava bem naquele local. Então, primeiro, removi fator traumático. Persistiu o crescimento? Vamos tirar, tá? Caso contrário, se regredir porque ela é pequena, normalmente, se for uma hiperplasia fibrosa, ela desaparece tudo. Mas eu tenho que remover o fator traumático, substituir a restauração, ajustar a oclusão, ver o que está acontecendo e de que forma que eu posso melhorar isso. Aqui na língua, tão bonitinho, vocês estão vendo ali o diastema no dente do paciente? Então, a paciente adorava morder a língua, né? E ela ficou triste até quando a gente falou de remover. Ela falou, gente, mas aqui parece uma borrachinha. E realmente, fibroblasto está associado com o quê? Com fibras. Então, ele dá um aspecto meio borrachoide. Só que por ela ficar continuamente mordendo isso daí, vai continuar estimulando o crescimento. Então, enquanto está pequenininho assim, que eu dou 1, 2 pontinhos, ótimo. Aí eu falei para ela, pode ser que cresça. E se a gente deixar isso daí crescer, daqui a pouco você vai voltar, vai ter que ser 5, 6, 7 pontos, né? Aí se torna mais complexo para o paciente. Aqui a gente faz a remoção, gente, sem brincadeira, em 15 minutos. Tá? Em 15 minutos a gente consegue fazer a remoção disso daqui. Aqui outra paciente, a mesma coisa, né? Só que essa interpunha entre os dentes mesmo, tá? Ela não fazia somente no diastema dela. Talvez o diastema tenha desencadeado, mas na verdade ela gostava de ficar mordendo em cima. Também remoção cirúrgica, é o que cabe. Então, aqui mostrando como que a gente faz a remoção cirúrgica de uma lesãozinha como essa, tá? Faz a anestesia circular. O que seria essa circular? Vocês notam que tá hiperemiado, tá branquinho ali naquela região, tá? Uma vasoconstrição ali na região. Eu faço 4 pontinhos, um para anterior, um posterior, um superior, um inferior ao lado da lesão. Jamais em cima da lesão, porque senão a lesão eu não consigo, na hora de remover, delimitar onde que está a lesão, tá? E tem que ser um pouco mais profundo, para, obviamente, aquela área da lesão também estar anestesiada, tá? Mas a gente vai com a agulha somente nesses pontos. Eu não preciso fazer uma anestesia troncular, eu faço uma infiltrativa local ali naquela área, tá? E aqui mostrando a pecinha removida, para vocês verem. Isso daqui, 15 minutos. A gente leva mais tempo para montar a mesa e para lavar a louça depois, lavar os instrumentais, do que fazer o procedimento, tá? Mas saber por que fazer, como fazer, essa que é a nossa diferença. Nós não temos que ganhar pelo tempo que nós executamos. Ai, nossa, realmente levou, ele ficou aqui, ó, 2 horas para fazer um procedimento em mim. Não. Nós temos que mostrar ao paciente que existe o seu valor pelo conhecimento agregado que vocês estão pagando, né? Vocês não estão aqui na faculdade, eu paguei, todo mundo que estudou teve isso, pagou para receber o conhecimento para conseguir, como profissional, fazer a diferença. Então, aqui o fibroma, o que a gente vê? Ó, tecido epitelial totalmente íntegro, mostrando bonitinho ali as suas camadas, a sua superfície de camada córnea, bem suave ali na região. E o que nós vamos ver lá no interior do tecido? Fibroblastos e muitas fibras colágenas. Por isso que são todos esses vermelhos mais escuros, esse rosa mais intenso, né, um pink aqui, digamos, né, aquele que a gente chama de eosinofílico, que é o avermelhado que nós estamos visualizando ali na região, tudo isso são fibras colágenas produzidas pelos fibroblastos, em consequência do crescimento, da proliferação celular que ocorre ali naquela região.
Então, o próximo que nós vamos ver que também entra, talvez seja o segundo mais comum que vocês vão estar vendo na clínica, são os hemangiomas. Em alguns casos, esse hemangioma, ele é considerado como sendo um amartoma. O que seria isso? É um distúrbio de desenvolvimento. É uma anomalia, é uma alteração no desenvolvimento. Tanto que, realmente, nós pegamos crianças que nascem com hemangiomas. Né? E, com o passar do tempo, ele vai sendo diminuído, né? E passa até desapercebido na idade adulta. Então, alguns não consideram como uma neoplasia verdadeira. Mas há casos de que um trauma desencadeia o surgimento de um hemangioma. Né? E aí a gente até chama ele de hemangioma traumático. A origem dele pode ser, que a gente chama de cavernosa, capilar ou mista. Por que a gente tem que saber isso? Porque o transtorno vai ser de acordo com essa característica histopatológica. Ou seja, um tumor cavernoso quer dizer que ele é de vasos grandes. Um tumor capilar é de pequenos vasinhos. E misto é quando eu tenho associação dos dois. O perigo, qual que é? A questão dele se romper e gerar uma hemorragia. Principalmente se o paciente tiver o azar dele ser do tipo cavernoso, que pega e envolve vasos maiores. Então, a gente vai ver que são lesões, normalmente, que traz a sua coloração avermelhada, o tipo mais comum ainda é o arroxeado mesmo, tá? E o que é bem interessante é que quando nós submetemos ele ao teste de vitropressão ou de ascopia, que é a mesma coisa, são sinônimos, tende a área a ficar clara, né? Por que isso? Porque sendo vaso sanguíneo, o sangue espalha para a periferia. E a área onde está pressionado vai ficar esbranquiçada porque eu joguei o sangue daquela região para a periferia na hora que eu pressionei. Então, isso permite diferenciar de outras lesões pigmentadas, como o nevo, né, como um melanoma. Na hora que a gente tem dúvida a respeito disso, nós podemos nos valer desse teste chamado vitropressão. Ele é flutuante a palpação. O que seria isso? Vocês já encheram bexiga com água? Já fizeram isso, né? Pelo menos isso, gente. Pelo amor de Deus. Vocês nunca viram verruga. Não sabem o que é lesma. Também não sabem o que é nunca encheram bexiga para brincar de guerrinha de bexiga com água? Quando a gente coloca um tanto de água, né? Não precisa ser aquela de encher, de inflar toda a bexiga. Vocês vão ver que a bexiga, na hora que eu aperto de um lado, ela movimenta para o outro, tá? Então, essa característica de vocês movimentarem é o que significa esse flutuante a palpação, tá? É isso que a gente tem, essa percepção. Ele ocorre bastante na região de cabeça e pescoço. Também deve ter cautela na sua remoção cirúrgica, porque envolve vasos sanguíneos, e pode envolver vasos sanguíneos maiores. E hoje está sendo muito utilizado o tratamento à base de etamolim, que é o oleato de etanolamina, que a gente compra para poder, injeção, que é muito utilizado para poder fazer também o tratamento de varizes, tá? Para poder esclerosar vasos sanguíneos, com glicose a 50%, morroato de sódio, tetradecil. O que a gente usa bastante é o etamolim, tá? E o que a gente faz? Aqui, a gente pega o etamolim e coloca uma porção, 2 porções de etamolim para 1 porção de anestésico. Por que o anestésico? Porque dói na hora que a gente aplica, tá? Dói, o paciente reclama. Então, a gente coloca o anestésico junto, tiro o anestésico do frasquinho, coloco numa seringuinha. Normalmente, a gente usa uma seringa de insulina, que tem aquela pontinha bem pequenininha, tranquilo. Coloca o etamolim e injeta sobre a lesão, tá? Até as meninas, a Gabi, vai estar apresentando um caso na iniciação científica sobre hemangioma que foi assim tratado. Então, aqui olhando, em língua, em lábio, né? A gente tem que tomar muito cuidado para diferenciar de uma variz, tá? É muito comum, tá vendo, em varizes linguais,
né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir. Essas outras duas lesões, olha a característica bem arroxeada, né? Os limites ficam indefinidos, por quê? Porque está acontecendo lá no interior do tecido conjuntivo uma proliferação desses vasos sanguíneos. E aí, olha aqui, só para mostrar para vocês como a gente tem que fazer a vitropressão, né? Essa daqui é uma paciente que queria remover por questões estéticas, tá? Porque se for uma lesão pequena, como essa que eu mostrei aqui, ó, essas lesões, uma senhora de idade, se não incomoda o paciente, não remove, tá? Não precisa mexer. Agora, doutora, isso daqui tá me incomodando, isso me atrapalha, não, né, eu mordo sempre em cima, gera sangramento, aí nós vamos fazer a remoção, tá? Aí a gente parte para a remoção. Então, aqui mostrando a vitropressão, uma laminazinha, pressiona lá na região, né, que nem eu fiz ali a pressão, você não precisa colocar o palito, mas você pode colocar o próprio dedo e contrário e fazer a pressão, e vai ver que tende a ficar esbranquiçada ali a área, indicando que era uma lesão de origem vascular. Professora, Oi. pode repetir a etiologia do hemangioma, que eu não entendi. A etiologia do hemangioma, ela pode ser de duas formas, Gabi. Ela pode ser, que até é considerado nesse caso, um amartoma, que é uma anomalia de desenvolvimento, tá? Normalmente, nesse caso, a criança já nasce com ela, tá? Já na infância você percebe que a criança tem uma alteração assim, e ela pode ter origem traumática, tá? Como, por exemplo, nesse caso aqui que eu vou mostrar para vocês. O paciente usava aparelho, tinha uma oclusão péssima e mordeu em cima. E essa mordedura ali em cima, esse trauma ali em cima, começou a desencadear um crescimento naquela área. E ele começou a ficar preocupado. No caso dele, nós utilizamos o etamolim, tá? Foi aplicada a injeçãozinha ali de etamolim e a gente teve praticamente, ó, um desaparecimento completo da lesão. Ele desapareceu, se não me engano, com no máximo 2 sessões que nós fizemos. E o que a gente tem associado para facilitar a reparação do local, né, e evitar a inflamação? A laser terapia, tá? A gente aplica logo depois que a gente faz a aplicação do oleato de etamolamina, tá? A gente faz isso e tem auxiliado demais. Esse não é o caso que as meninas vão apresentar, é outro caso que elas vão apresentar, que também ficou muito legal. Então, aqui mostrando um hemangioma de origem capilar, com vários vasinhos sanguíneos, tá? E uma síndrome, que aí é algo muito maior, e que é caracterizada por múltiplos hemangiomas, que é a síndrome de Sturge-Weber, tá? Esse que foi até o TCC de uns alunos nossos, que a gente tratou, não é uma criança, tá? É uma jovem senhora de 42 anos que teve crescimento alterado, tem crises de epilepsia e tem o hemangioma, tanto em face quanto no corpo inteiro. E o que é muito interessante, gente, a região onde ela tinha aqui dentro da face, ó, a gente até viu o lábio aumentado nessa região, porque o tumor está crescendo aqui em cima, tá? O olho também fica, e dentro da boca você vê a divisão certinha até onde está o tumor, inclusive no corpo inteiro. Aqui ela não quis deixar, ela não deixou tirar foto, mas até na região do peito, até o abdômen, a gente vê essa mancha arroxeada, tá? Qual foi o grande, digamos, pepino da situação? Olha a condição bucal dessa paciente. Aí eu falo para vocês, a paciente praticamente tinha mancha no rosto todo. Então, dentro da boca, o hemangioma estava na boca toda. Como que eu vou fazer as exodontias que são necessárias e como que eu vou fazer a periodontia, que acaba sendo invasiva, nessa paciente? Nós fizemos dentinho por dentinho, bem devagarinho. Tem que ter muita prudência. Para quê? Para ir controlando o sangramento. Pedir hemograma, tempo de sangramento, avaliar todas essas características para evitar
transtornos para essa paciente, tá? Mas ela precisava de tratamento odontológico. Bem sério, tá? Bem sério. Porque esse crescimento que vocês visualizam aqui intrabucal é pelo tumor, mas está agravado pela condição bucal. Tem inflamação aqui na área. Então, a gente precisa melhorar essa condição. E o que nós temos que tomar muito cuidado, que não é de tecido mole, mas eu quero ressaltar aqui, são os hemangiomas intraósseos. Então, guardem com vocês uma coisa para lembrar da Prof. Cíntia para toda a eternidade. Coloca na cabeceira, coloca assim bonitinho no consultório de vocês uma plaquinha. Lesão óssea radiolúcida, sempre fazer a punção antes. Porque se for um hemangioma intraósseo e esse hemangioma for de um grande vaso, a chance de ter uma hemorragia não controlada é muito alta, tá? É muito alta. Então, se eu faço uma punçãozinha, uma agulhinha, vai ter um sangramento, mas não vai gerar um transtorno desse pro paciente. Agora, se eu abro sem fazer uma punção, sem saber isso, o risco é muito alto, tá? O risco é muito alto. Aqui mostrando, então, o hemangioma cavernoso, tá? Aqui a gente vê um vaso grande, aqui outro vaso grande na região, e aqui o tecido conjuntivo, né, que é característico da área onde a gente tem o tumor. Beleza até aqui, gente? Sim, prof. Nós vamos agora para uma alteração muito parecida com o hemangioma, só que ao invés de ser vasos sanguíneos, são vasos linfáticos, tá? Também desde o nascimento, por isso que ele pode ser considerado também um amartoma, bem frequente em língua, é o local predileto, tá? São nódulos que vão se unindo, vai dando uma superfície irregular e uma coloração branco-amarelada. Quando associado ao hemangioma, nós podemos ver ele de coloração mista, tá? Branco, esbranquiçada, branco-amarelado e avermelhado junto. Vou mostrar um caso bem interessante para vocês ali. E ele é revestido por células epiteliais e o que nós temos lá dentro é linfa. Tratamento, ressecção cirúrgica, quando possível. Porque existem casos que a gente não consegue fazer essa ressecção cirúrgica e acaba sendo mais agravado para o paciente, tá? Então, às vezes é melhor isso. Que é o caso dessa criança aqui. Né? Então, essa criança, o que era muito interessante no caso dela, que eu acho que aumentava a vascularização local quando ele comia doce. Então, quando ele comia bolo, ficava preto, assim, e não é pigmentação pelo alimento. A gente vê que é oriundo dos vasos sanguíneos mesmo. Porque, na verdade, o linfangioma, ele tem a característica dessa imagem clássica, dessa maior que eu estou mostrando para vocês aqui, do lado direito, tá? É mais comum da gente estar vendo. Então, aqui, o que eu vou ter? Vasos linfáticos, né? Então, lá eu via hemácias, aqui eu vou estar vendo vasinhos linfáticos. Deixa eu ver se eu tenho uma garrafa d'água aqui que me deu uma sede, gente. E esse que eu vou mostrar agora, ele é muito parecido com o fibroma, mas ele é mais raro, tá? Tanto que é de 1 a 5% de todos os tumores da cavidade bucal. Também tem uma característica borrachoide, não gera dor para o paciente, o crescimento é bem lento. A única diferençazinha que a gente pode ver é que talvez a superfície fica mais amarelada. Por quê? Porque ali nada mais é do que tecido adiposo, tá? Então, o que é muito importante? Prestar atenção nessas características e notar que na hora que a gente coloca dentro do formol, ele boia. Por que ele boia? Porque ele é gordura, tá? Ele vai para a superfície. Tanto que quando a gente faz esse tipo de biópsia, a gente tem que colocar e encher de gaze, tá? Para a lesão poder ficar dentro do fixador, tá? E qual é o fixador mesmo que a gente usa quando a gente faz biópsia, gente? Quem responde? Quando eu faço biópsia, o que a gente usa? Que produto que a gente usa para colocar? Formol. Qual é o percentual dele?
Caiu? Tem ninguém aqui? Cadê vocês? A gente tá aqui, professora. É que vocês não lembram qual que é, né? Ah, eu lembro que você falou que até spray de cabelo dá, mas eu não vou falar spray de cabelo, né? Não, spray de cabelo é para citologia esfoliativa. Ah, então, então, tá vendo? Não sei. É o formol a 10%. Sabe por que eu vou falar isso para vocês, gente? Nós recebemos uma biópsia de um caso lindíssimo. Bonito. Fizeram coleta para citologia, para fazer até aquelas citologias lá da Unicamp. Fizeram tudo perfeitinho. Só que na hora de colocar a peça, ao invés deles colocarem a peça no formol a 10%, eles colocaram na solução de álcool éter. Perdeu a peça. Não é nem possível fazer análise. Virou uma pedra. Né? Porque absorveu todo o álcool, todo o éter, evaporou e ele ficou exposto, sem líquido nenhum ali naquela região. Tá? Então, guarda. O formol, 10%, é o que a gente usa para poder fazer a fixação das peças. Não precisa inventar moda. E o que a Gabi falou, do spray, de estar utilizando, de colocar na solução álcool éter, quando a gente faz a citologia esfoliativa, tá? É o clássico da citologia esfoliativa, tá bom? Não esqueçam disso. Então, aqui um caso bem bonitinho, de um lipoma. Esse daqui foi o TCC da professora Camila, quando ela era aluna, faz tempo. Seu Joaquim, o nome desse paciente. E o seu Joaquim brincava com essa bolinha na boca, tá? E aí ele ficou até chateado. Só que começou, vocês estão vendo que tá bem na área de oclusão ali dos dentes, começou a atrapalhar ele a se alimentar. E aí ele falou, olha, não dá mais, eu vou ter que remover isso daqui. Eles tinham essa lesão há 10 anos. E aí vocês notam que aqui, ó, na hora que a gente está removendo a peça aqui, na segunda imagem, abaixo, à direita de vocês, nós conseguimos ver uma superfície meio amarelada. E aí aqui, do lado esquerdo, o que nós temos que prestar atenção? O que vocês acham que está acontecendo ali? Dá banho nele, né, Lé? O que está acontecendo aqui nessa região? Um sangramento exagerado. Por que esse sangramento está exigindo a mais se é um tecido adiposo? Quem consegue me responder? Quem ousa? Por que está sangrando muito nessa lesão? Tem vascularização, professora? Sim. E por que ele tem muita vascularização? Eu falei para vocês, é um tumor que faz 10 anos. E olha o tamanho dele, ele não é pequeno. Então, para ele ficar desse tamanho, ele precisou receber nutrientes. E a nutrição dele é através de vasos sanguíneos. Então, é uma cirurgia que a gente sempre vai fazer com a pulguinha atrás da orelha. Tá? Independente de ser um hemangioma ou não, mas que a gente sabe que ela está há muito tempo e é uma lesão consideravelmente grande. Tá? É assim que a gente tem que considerar. Então, aqui olhando as lâminas, olha que coisa mais linda. Essas são as lâminas do caso mesmo. Inclusive, nós publicamos esse artigo. Nós conseguimos a publicação dele. Então, ó, superfície de tecido epitelial tranquila, bonitinha. E aí nós temos uma camada de tecido conjuntivo e abaixo do tecido conjuntivo, uma grande quantidade de adipócitos, que é o que a gente está vendo aqui nessa imagem mais aproximada, tá? Todas essas células claras aqui é gordura. E na hora que a gente remove, faz a preparação, a gordura some. E aí fica só a estrutura, né, da superfície da membrana da célula, tá? Então é isso que a gente acaba visualizando. Mas nada mais é do que tecido adiposo. Tratamento, remoção cirúrgica, tá? Remoção cirúrgica. É o que nós temos que fazer. Então aqui mostrando, ó, boiando lá no formol, ele fica aqui na superfície, daí a gente teve que encher de coisa aqui para segurar ele aqui embaixo. Olha aqui, até na partezinha mais de baixo, a gente consegue perceber a saída de um material meio amarelado, né? E a coloração dele não é aquela coloração mais rosinha, né, do tecido. A gente vê que tem uma coloração mais amarelada. Então, isso, clinicamente, me permite estar dizendo que a hipótese provável seja de um lipoma.
O osteoma não é de tecido mole, mas dos tecidos ósseos, ele talvez seja o mais comum da gente estar vendo, tá? Ele parece muito, dependendo da região, com um torus, tá? Acontece em adultos jovens, mas o paciente muitas vezes vai deixando, e quando a gente vê, ele já está num tamanho exagerado, né? Tanto que os casos que nós temos são de pacientes que deixaram por muito tempo. E quando nós notamos no paciente múltiplos osteomas associados com pólipos intestinais, com cistos epidérmicos na pele, fibromas cutâneos, dentes supranumerários, dentes impactados, nós associamos ele a uma síndrome chamada síndrome de Gardner, né? Então, o paciente vai ter que ter várias dessas características, não precisa ter todas, né? Então, ele pode ter osteoma, pode ter fibroma e pode ter dentes supranumerários, tá? Então, aí eu já vou começar a dizer, esse paciente pode ter uma síndrome de Gardner, tá? Então, aqui um caso de um paciente, esse paciente ficou anos com essa lesão, mas assim, muitos anos, era um paciente idoso, que nós percebemos esse crescimento ósseo na região de rebordo do lado direito. Na radiografia, olha o que a gente nota. É tecido ósseo, gente. Tem um aspecto medular, um aspecto mais claro aqui, mas é o tecido ósseo aqui nessa região. E esse paciente queria tirar os dentes para poder fazer uma prótese, só que a lesão não deixava. Ainda no começo, quando nós falamos para ele que tinha que fazer a remoção, não vou, foi embora, eu não queria tirar, porque ele queria que fizesse a prótese em cima daquela alteração, tá? Não fizemos, é óbvio, né, que não vai fazer. Mas aí, passou o tempo, ele falou, não, eu vou remover esse negócio. E aí ele consentiu em estar removendo, tá? Então, aqui uma radiografia oclusal da área, então a gente vê aqui, ó, bem radiopaca a região. Por quê? Porque é muito parecido com o osso normal. Ele não vai ter diferença. Então, aquelas áreas que a gente via mais clarinha, é uma área de osso que a gente chama de osso medular. E na superfície, nós temos toda essa cápsula aqui, ó, formando um osso mais compacto ali naquela região, tá? Isso aqui é a lâmina do próprio trabalho, do próprio caso clínico, tá? Que nós também já publicamos esse caso clínico, tá? Que é um osteoma medular. Aqui um outro corte, também mostrando, ó, tecido ósseo, tecido medular, né? Então, aqui, áreas de formação de tecido ósseo com tecido mais amolecido, um tecido mole mesmo ali naquela região. Ai, que linda, adoro essa lâmina também. Olha aqui o tecido ósseo, bem condensado aqui na área. Uma cápsula de tecido conjuntivo e tecido epitelial, né? Não está o osso exposto ali, ele está recoberto por um tecido. E aí é tecido conjuntivo e tecido epitelial bem tranquilinho ali na região. Aqui outro mostrando aqui, ó, tecido ósseo, as lacunas de osteócitos aqui na área, né? A gente vê esses pontinhos. A cápsula, tecido epitelial. O neurofibroma... Professora, Pode falar, Amada. você tem uma pergunta ridícula? Não, não é ridícula. Nenhuma pergunta não é ridícula. É ridícula, mas eu vou fazer. Tem como fazer um enxerto autógeno com osteoma? Enxerto ósseo? Não, não é ridícula a tua pergunta, tá? Não, sabe por quê? Porque ele já tem alteração mutável, de mutação, para ter estimulado esse crescimento. Então, é como se eu pegasse a gente pegar um tumor e colocar em outra região, tá? É diferente do tórus. O tórus, ele não tem uma característica tumoral, ele não sofreu nenhuma alteração que levou a essa proliferação, tá? Então, a gente não vai estar utilizando, Gabi. E não é besta a tua pergunta. Vamos lá. O neurofibroma, ele é também benigno, só que aqui ele é associado com tecido nervoso, tá? Quando ele aparece isolado, ele não vai estar associado a nenhuma outra alteração, mas quando nós temos ele aparecendo de uma forma múltipla,
né, junto com neurofibromas, umas manchas que a gente vê café com leite, tá, uns nódulos que aparecem em íris, ele pode chamar síndrome de von Recklinghauser. Ai, é horrível falar isso daí. Recklinghauser, que a gente chama também de neurofibromatose tipo 1, tá? O tipo dele solitário, ele é de baixa incidência, então a gente vê ele dentro da boca, isoladinho, único, é mais raro. Ele é uma lesão nodular, muito do tipo séssil, móvel e de crescimento lento e indolor, tá? O paciente não tem queixa nenhuma nessa região. O que nós vamos fazer? Remover, e o histopatológico vai ser feito por uma coloração especial chamada S100, que é a imunohistoquímica que marca a proteína S100, que é bem clássico de alterações neurológicas. Bom, e o tratamento cirúrgico, não cabe mais nada. Neurofibroma não é coisa que a gente vê todo dia, tá? Ele não é uma alteração comum assim. Então, por exemplo, na hora que a gente olha essa lesão, isso daqui não dá para pensar num fibroma normal? Tranquilamente a gente consegue pensar num fibroma sem problema nenhum. Mas a gente começou a detectar em outras regiões do corpo. O paciente tinha fibromas. Então, esse paciente, aí nós encaminhamos para ele poder fazer uma análise, né, se existia outras características no olho, né, perceber algo assim, visível não tinha. Mas em pele e em boca ele tinha. Encaminhamos a peça para o anatomopatológico e veio como um neurofibroma. Então, aqui nós temos uma organização nervosa do tecido, que superfície epitelial, né, que a gente acaba visualizando, e aqui a organização como se fossem de vários nervos aqui nessa região, né, então a gente acaba visualizando aqui nessa região mais embaixo aqui da lâmina. Aqui, ó, uma organização nervosa, tá, essa área toda delimitada aqui, permite a gente estar vendo onde a gente tem essa organização do nervo. E a gente vê junto um tecido cheio de fibroblastos. Por isso que nós chamamos de neurofibroma, tá? Que é a característica marcante, é a presença não só de nervos, mas também de tecido fibrótico, tá bom? Alguma dúvida, galerinha do meu coração? Cri, 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 cri. Alguma dúvida? Agora não, mas na prova. Ah, Verdade, Pepe. tão legal, Pepe. Pepe, eu já chamei de Pepe. Já peguei igual a Gabi. São lesões que elas não são difíceis de ver. Aí, semana que vem, a ideia é que nós façamos um pupurri, assim, um juntado de tudo que a gente já viu, para fazer uma revisãozinha, tá bom? Então, não percam as cenas dos próximos capítulos. E eu só vou fazer a revisão se vocês abrirem a tela, tá? Se vocês mostrarem a carinha. Senão, eu vou ficar aqui e vou falar assim, vai, pergunta. O que você... Vou me arrumar. Então, eu quero todos lindos, maravilhosos, porque daí nós vamos fazer um bate-papo de revisão. Vou colocar as coisas e nós vamos conversar. Vou ficar linda só para essa aula, professora. Quero só ver cabelo escovado, maquiada, linda, poderosa, tá bom? Maquiada é foda. Quero só ver um rímelzinho, um blushzinho. Tá bom? Ô, Karine, mas se valer uns pontinhos na média, você não se maquia? Fala sério. Aí eu faço até maquiadora. Ai, que sacanagem, gente. Não, mas a gente vai fazer uma atividade para a gente poder estar conversando junto, tá bom? Deixa eu parar a apresentação aqui, para a nossa gravação também, tá? Sério mesmo, nenhuma dúvida, galerinha? Tudo tranquilinho? Que bom, olha, adoro os meus alunos, são todos polivalentes.
Hoje não tem, Leslie. Nós tivemos semana passada, não tivemos? Eu tô ficando doida. Nós tivemos semana passada, a gente está fazendo a cada 15 dias.